sinopse de hoje tem o título Quase Deuses. Vastas espaçonaves subitamente se posicionam acima das principais cidades da Terra, enquanto 7 torres surgem ao redor do mundo. O irmão de Jarvis desaparece. Após uma semana, os alienígenas anunciam que vão governar o mundo. Eles se tornam conhecidos como regentes. Determinado a encontrar seu irmão, Jarvis se junta aos desafiantes, pessoas que, assim como ele, despertaram poderes conhecidos como atributos e que formam uma resistência contra os regentes. E aí, observação do autor, o objetivo dos regentes tem conexão direta com as torres e com o desaparecimento do irmão do Jarvis. Achei interessante aqui, né? As coisas parecem estar bem ligadas. A princípio não me pareceu que o desaparecimento do irmão do Jarvis tinha alguma relação direta com os alienígenas. Eu acho que isso pode ser algo que ele vai descobrir ao longo da história, de modo que ele não se junta imediatamente aos desafiantes, né? A rebelião ali. Porque, enfim, eu acho que fica interessante essa descoberta das coisas junto com o personagem, porque é uma realidade diferente. Quando a gente apresenta realidades um pouco diferentes da história, a gente tem a necessidade de fazer ali um personagem que existe já um nome específico para esse tipo de personagem, que é o personagem Orelha. O personagem Orelha ele é um personagem que não conhece aquela situação que a história está apresentando de diferente da nossa realidade, e portanto ele vai servir como os nossos olhos na história. Até estranho porque que o nome é personagem Orelha. Não sei de onde que vem esse termo. Talvez vem do rádio, alguma coisa assim. Ele fala, ele vai ser os nossos ouvidos. Talvez seja alguma coisa assim. Até porque as primeiras novelas, as primeiras dramaturgias, é assim que eu falaria, sei lá, é essa expressão? Enfim, de filme ou coisa do tipo, era no rádio, né? Eram novelas a rádio e tal, enfim. Mas talvez o nome desse personagem, né? Personagem Orelha, veio antes, veio da literatura. E aí, novamente, não faz muito sentido, porque na literatura a gente lê. Então, novamente, seria talvez personagem Olho. De qualquer modo, eu tô aqui viajando. Personagem Orelha é o personagem que ele representa a nossa visão dentro do novo. Então, ele tem a função de, aquele mundo, aquele novo, aquela coisa que não é natural pra gente ser apresentada para aquele personagem, ela é automaticamente apresentada pra gente. Porque não vai ter um momento na história onde um personagem vai parar, vai virar para a câmera e vai começar a falar. Então, no nosso mundo, as coisas funcionam assim, 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 porque isso é antinatural e tiraria a imersão do leitor, no caso aqui de um mangá, na história, né? Então, você cria um personagem que não conhece aquilo e há um outro personagem que conhece aquilo, explicar para ele, a gente, por consequência, acaba aprendendo também. Então, o próprio Jarvis aqui, ele pode ser o personagem Orelha, tanto o personagem principal, protagonista, quanto o personagem Orelha, para apresentar pra gente os conceitos desse mundo. Os conceitos, por exemplo, do objetivo dos desafiantes, da relação que as torres têm com os regentes e que o próprio sumiço do irmão dele está conectado com isso. Como que isso pode ser feito? Por exemplo, tendo parentes dos próprios desafiantes também, que também sumiram e eles também estão investigando. Talvez eles descobriram desses que sumiram e souberam que teve a ver com os regentes, e agora o Jarvis se vê ali, né, na situação de, então vou me juntar a eles porque a gente tem objetivos em comum. Porque a princípio, né, aos olhos de qualquer pessoa, e como estava para mim também, só lendo o início da sinopse aqui, o desaparecimento do irmão do Jarvis não necessariamente teria a ver com o surgimento de extraterrestres. Uma coisa não está correlacionada com a outra. A não ser que isso já fosse realmente estabelecido logo de cara. Alienígenas apareceram e várias pessoas subitamente desapareceram da Terra. Sabe? Se isso fosse apresentado logo de cara, aí beleza, a gente teria um paralelo. E já teria uma explicação logo de cara. Porém, eu acho que pode ser interessante até para ter essa imersão do leitor. Então, o irmão do Jarvis desaparece, o Jarvis até pode suspeitar que tem alguma coisa a ver com os extraterrestres, porque a gente seres humanos, tem essa questão de traçar correlações entre coisas que não são necessariamente correlacionadas. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo bem claro de coisas que a gente traça alguma relação e que não tem relação nenhuma, né? A gente tem aquelas superstições, né? Eu tenho um canal de games, quem não conhece aí o nome do canal é Yorugame, igual o sobrenome do Dev quase, onde eu jogo Genshin Impact, que é um jogo que eu sou apaixonado. Eu adoro Genshin Impact, inclusive eu sei que algumas pessoas daqui do canal de desenho, quando veem lá, se surpreendem e falam, caraca, eu não sabia disso. E teve pessoas de lá também agora que estão vindo aqui pro canal de desenho.
E quando eu gravo lá, né, o jogo Gacha, então é um jogo que você faz summons, e aí vem os personagens, tem uma determinada chance de vir personagens, armas, etc. Eu tenho a superstição de que quando eu gravo eu tenho mais azar do que quando eu não gravo, quando eu não estou gravando. Isso é uma pura superstição. Não tem nenhuma correlação entre isso, mas por conta de ter tido sorte em várias vezes onde eu não estava gravando, eu acabo criando essa correlação de que quando eu estou gravando, eu tenho mais sorte. E a sorte é algo completamente aleatório, né? Existe uma chance ali no jogo, mas dentro da possibilidade ali da sorte é realmente aleatório, então não tem relação nenhuma. Mas por eu ser humano, eu acabo traçando essa relação. Então eu pego a famosa evidência anedótica, né? Onde eu seleciono as vezes que eu tive sorte e eu não estava gravando, e as vezes que eu tive azar e estava gravando, e aí basicamente deleto todas as vezes que eu tive azar quando não estava gravando e todas as vezes que eu tive sorte quando estava gravando. E aí acabo criando essa correlação que não tem nenhuma relação de verdade com a realidade, a famosa correlação não é causa. E aí, novamente, o Harvest pode pensar que isso faz sentido, que meu irmão sumiu por causa dos alienígenas, mas a princípio não ser apresentada nenhuma relação e ele mesmo depois perceber que não tem nenhuma relação e tal, começar a pesquisar, começar a investigar. E aí só descobrir que de verdade tem alguma relação depois que ele conhece ali os desafiantes e tal. Aí os desafiantes apresentam também que tem outras pessoas que sumiram. Novamente, aí tem que apresentar ali os dados para que ele defina, ok, tem relação, vou fazer parte dos desafiantes porque agora a gente tem um objetivo em comum. Porque se o Harvest tem o objetivo de encontrar o irmão dele e os desafiantes têm o objetivo de enfrentar os regentes, a princípio eles não têm objetivos em comum, eles não têm motivos para se unir. Se alguém quer comer pão e alguém quer comer salada, eles vão para lugares opostos. Eles, por mais que o objetivo seja comer, nesse caso aqui, nesse meu exemplo maluco, eles não têm o objetivo de comer a mesma coisa, então eles não têm por que estarem juntos. Agora, se o pão e a salada estão juntos no mesmo lugar, então eles têm motivo para se juntarem e ir até o mesmo lugar. Então é isso que eu quero dizer aqui em relação à jornada do Harvest. E aí ele pode descobrindo as coisas do mundo, as diferenças, por exemplo, descobrir por que ele ganhou esses poderes, né? Como que eles ganham, etc, tudo mais, que são coisas que a história vai ter que explicar, né, pro leitor, e aí a gente usa a visão do Harvest como a visão do leitor, a história explicando pra ele, né, os outros personagens explicando pra ele de onde que aquilo veio, por que o irmão dele sumiu, por que as pessoas somem, por que eles ganham poderes, etc, explicando pro Harvest que não sabe de nada disso que está acontecendo. A gente, como leitor, vai conhecendo também mais aprofundadamente o funcionamento do mundo dessa história.